pessoal, belezinha? Tudo joinha com vocês? Animadíssimos para continuarmos aqui estudando Direito Penal Militar, ó, dos crimes praticados contra o dever funcional, agora parte 2. Quando nós falamos dos crimes praticados contra o dever funcional, tá? Aqui na nossa aula, nós estamos falando que em um tema que está dividido em 3 partes. Então, nós já ministramos crimes praticados contra o dever funcional, parte 1. Vamos ministrar agora, trabalhar juntos, parte 2. E logo em seguida, parte 3, já finalizamos o capítulo 6º, ok? Dos crimes praticados contra a administração militar. Seja muito, muito bem-vindo à aula de hoje. Nós já estamos juntos, né? Há algum tempo. Eu sou a professora Débora Botan e tenho uma plena satisfação de estar aqui diante de vocês e à disposição de vocês, ok, galera? Finalizou a aula, ficou dúvida, algum ponto não ficou claro, ou você tem o desejo de comentar mais sobre aquele assunto, ó, só entrar em contato, tá? Manda e-mail, liga pra cá, manda um messenger, vamos entrar em contato, não vamos perder comunicação, ok? Aqui vale tudo, só não vale ficar com dúvida. Galerinha, é o seguinte, então dando continuidade, né? O último crime que nós estudamos na aula anterior foi o artigo 323 do nosso CPM. Damos prosseguimento, então, damos continuidade com o crime do artigo 324. Esse crime aqui do artigo 324, ele é muito interessante no sentido de nós podermos discutir um pouco, conversar um pouco, dialogar um pouco mais sobre esse tipo penal, ok? Este crime ele é denominado de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Então, o crime do artigo 324 é o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Nós vamos fazer juntos a leitura e aí eu vou tecer alguns comentários sobre esse tipo penal aqui, que é bastante diferente, que é bastante assim interessante de nós tomarmos conhecimento sobre ele. Então, olha só. A conduta criminosa, deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Então vamos lá. Qual é a conduta criminosa descrita no artigo 324 do CPM? É uma conduta criminosa omissiva, onde o militar ou aquele civil, né, que está trabalhando na instituição militar, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, certinho? Quando o sujeito ativo, ele não observa o quê? Lei, né, regulamento ou instrução. E dessa não observância de lei, regulamento ou instrução, ele causa prejuízo direto à administração militar. Ok, professor? Mas vem cá, esse tipo penal aqui, ele não fala para nós que lei, que norma, que regulamento, né? Que instrução é essa? Nós temos vários regulamentos dentro da instituição militar que regem a instituição militar. Nós temos vários atos normativos, instruções que regem a administração militar. Qual deles o militar precisa deixar de observar para incorrer no crime do 324? O 324 não fala. Significa o quê? Significa que esse artigo 324, ele é um tipo penal o quê? Aberto. Ele é um tipo penal em branco, é uma norma penal em branco. O que é norma penal em branco? É um tipo penal como esse, aberto,
amplo, não específico. É um tipo penal que precisa de uma regulamentação. Por isso chamamos de norma penal em branco. Como assim, professora, precisa de regulamentação? Uai, nós precisamos saber que regulamento é esse que o militar tem que deixar de observar para responder por este crime? Que instrução é essa que ele tem que deixar de observar para praticar o crime em tela? Que lei é essa que ele tem que deixar de observar para responder pelo crime do 324? O tipo penal não fala. Ou seja, é um tipo penal aberto, não específico. E quando nós falamos que ele é um tipo penal aberto, nós estamos falando o quê? Que ele está, ofendendo diretamente o princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade, ele fala o seguinte para nós: as normas penais incriminadoras, elas devem ser taxativas. Significa, elas devem ser claras, objetivas, concisas, a não deixar nenhuma margem de dúvida em relação qual é a conduta criminosa descrita ali no texto de lei, ok? Então esse tipo penal aqui é o que muitos doutrinadores falam o quê? É um tipo penal de uma constitucionalidade duvidosa, Por que de constitucionalidade duvidosa? Porque ele vai de encontro, ele viola o princípio da legalidade, ok? E o princípio da taxatividade, que decorre do princípio da legalidade. Por quê? O que fala o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ah, professora, mas aqui está definindo a conduta, está falando a deixar no exercício de função de observar lei, regulamento e instrução. Na verdade, não está definindo. Por quê? Porque ele não fala qual é o regulamento, qual é a instrução. Para esse tipo penal, ele estar atrelado, estar unido ao princípio da legalidade e ao princípio da taxatividade, o que é necessário? É necessário ele ter uma outra norma, uma outra lei que venha complementar o 324. Falar, olha, a instrução, ou o regulamento, ou a lei de que trata o artigo 324 são tais e tais. Aí sim eu tenho uma norma, uma norma penal que está completa. Uma norma penal taxativa, está apontando quais são as instruções, quais são os regulamentos, quais são as leis, diante das quais o funcionário militar ele responderá. Se assim ele agir de maneira omissiva, se ele deixar de observar essa norma, essa instrução, esse regulamento e essa lei. Ok? Então é um tipo penal interessante para nós o quê? Para nós discutirmos sobre ele. E esse tipo penal, galerinha, esse tipo penal, ele é conhecido também como um tipo penal coringa, Ou seja, é aquele tipo penal reserva. Tentou responsabilizar o militar, tentou pegar a conduta que o militar praticou, pega-se a conduta que o militar praticou e tenta encaixá-la nos outros atos criminosos descritos no Código Penal. Pega a conduta que ele praticou, pega a conduta que o militar praticou e tenta encaixá-la em outras condutas descritas no Código Penal. Não consegue. Ai, mas eu quero ferrar esse cara. Eu quero que ele responda por um crime. Aí o que acontece? Joga a conduta do militar aqui, no 324. Você não praticou nenhuma das outras condutas descritas no CPM, mas você deixou de observar o regulamento, deixou de observar uma instrução, aqui, você praticou uma conduta criminosa. Eis o perigo do artigo 324.
Eis o perigo de se ter uma norma penal em branco. Eis o perigo de se ter uma norma penal aberta, tal qual a do artigo 324. Legal, né? Legal assim de se analisar, de estudar, de discutir, né? Agora, qual é a pena? São penas diferentes, a depender da motivação que levou a gente a praticar essa conduta omissiva, ok? Pena. Se o fato foi praticado por tolerância, detenção de até 6 meses, ok? Se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de 3 meses a 1 ano, ok? Essa tolerância aqui deixou de praticar o ato por uma desídia. Ah, não quero observar isso aí, tá ok? Já a negligência ela decorre do quê? Ela decorre de culpa. Ou seja, deixou de observar uma instrução, um regulamento ou uma lei por ter se afastado do dever de cuidado objetivo. Não se atentou para as normas, para as instruções, para os regulamentos que regem o exercício da sua função, né? Então, como ele não se atentou para isso, como ele deixou de tomar conhecimento sobre isso, ele o que? Incorre nessa conduta omissiva e por negligência responde pelo crime do artigo 324, ok? Aqui agora, pessoal, é aquilo que nós já falamos um pouquinho diante do slide anterior, ó. Constitucionalidade da norma em tela. Pergunta-se, né? Essa norma do artigo 324, ela é considerada constitucional? Sim, ok? Ela não foi declarada inconstitucional. Ela é constitucional. Só que nós podemos falar o seguinte, é uma norma, né, formalmente constitucional. Por quê? Porque não foi declarada a sua inconstitucionalidade. Mas materialmente, em relação à matéria, tá? Em relação ao texto em si, ela é sim inconstitucional. Ela é uma norma aberta, é uma norma penal em branco, ela precisa, tá, de regulamentação. Ah, professora, a senhora está falando que as normas penais em branco são inconstitucionais? Não, não estou falando isso, ok? Estou falando tão somente que essa aqui do 324, ela é de flagrante inconstitucionalidade. Mas isso não foi declarado, estou falando do meu ponto de vista diante da norma. Por quê? Porque ela vai de encontro com o princípio da legalidade e do princípio da taxatividade, ok? Ou seja, para que uma norma penal, tá? Para que uma norma penal ela seja válida, ela seja legal, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa, ela tem que ser certa e determinada na descrição da sua conduta. Então, se você, a maioria dos doutrinadores de direito penal militar, eles fazem essa mesma indagação, tá? Fala se essa norma do artigo 324 é a chamada norma penal coringa. Não conseguiu responsabilizar o militar diante de nenhuma outra conduta do CPM, mas insiste em responsabilizá-lo. Então pega a conduta dele e joga aqui no artigo 324 do CPM. Por quê? Porque toda e qualquer conduta omissiva que não observe norma, instrução, regulamento ou lei é passível de condenação diante do artigo 324. Agora eu pergunto para vocês, isso é constitucional? Não, isso não é constitucional, tá? Porém, não foi declarada a inconstitucionalidade desta norma penal do Código Penal Militar, ok? Aí aqui tem um exemplo, olha só, militar chegar atrasado, por exemplo, é uma transgressão disciplinar. É uma transgressão disciplinar. Agora, eu posso encaixar lá no 324? Posso.
Ou seja, utilizar veículo oficial para fins particulares é uma falta de observância à lei, a normas, a instruções que regem a instituição militar. Então eu posso pegar qualquer uma dessas condutas, jogar no 324, que eu consigo fazer com que o agente o quê? Responda pelo crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. Eis o perigo dessa norma do artigo 324, ok? Né? Então olha só, trata-se de uma norma penal em branco, inegável a necessidade, lógico, de se explicitar, de apontar, de identificar quais normas, quais instruções, quais leis, né? Que a inobservância delas dá causa à prática do artigo 300, a prática do crime do artigo 324. O referido tipo penal, aquilo que nós falamos, ó, também pode ser conhecido como um tipo penal coringa, quando não há como responsabilizar o agente por outra conduta especificadamente descrita no CPM. Pode-se recorrer a este tipo penal do artigo 324, tá? E aqui, galerinha, admite-se modalidade culposa, é aquilo que nós já discutimos na aula anterior, no bloco anterior. O que é isso? De acordo com o artigo 33, parágrafo único do Código Penal Militar, a excepcionalidade do crime culposo, tá? Deve vir o quê? Explícita no tipo penal. Se não está explícita no tipo penal, eu não posso afirmar categoricamente que ele admite modalidade culposa, compreende? Mas, por outro turno, a negligência, inegavelmente, ela decorre da onde? A negligência decorre do dolo? Não! A negligência decorre da culpa. A negligência está atrelada à culpa. Não tem como eu falar em negligência e não falar em culpa, ok? Tá? Então fica aí também essa observação para vocês. Agora vamos classificar este criminho aqui, este criminho nosso aberto, este criminho coringa, ok? Então memorize aí, artigo 324, crime coringa. Olha só, vamos lá, ó. Qualquer pessoa pode praticar este crime, em especial militar, tá? Nós estamos diante de crimes praticados por funcionário público, ok? Sujeito passivo, administração militar. Este crime aqui de elemento subjetivo é o dolo. Lembrando que a culpa ela está implícita no tipo penal. Ela está implícita no tipo penal sob análise. O elemento objetivo, qual é a conduta? É deixar, né? A conduta omissiva é um não fazer. Esse deixar representa um não fazer. Tá? O deixar aqui representa um não fazer, uma conduta omissiva. Deixar no exercício da função de observar norma, lei ou regulamento. Essa conduta, o que é o direito, o que o Estado ele busca tutelar, proteger quando incrimina a conduta do artigo 324? A moralidade, né, da administração pública. Sobre o que recai essa conduta? Vai recair sobre a norma, sobre a lei ou sobre o regulamento não observado, tá? Momento consumativo é com a inobservância da norma, inobservância da lei e inobservância do regulamento. Então, quando que este crime está consumado, pronto e acabado? Quando o funcionário militar, tá?
funcionário da Com instituição. licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.